Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Joias da Espiritualidade Teodora Cristã. O conteúdo de hoje, gente, é sobre: devemos cultuar imagens? Por que eu vou falar, é esse conteúdo desse vídeo aí? Por quê? É só que tem gente, tá, que muita gente fala, né, tanto evangélico ou não evangélico, tanto faz isso aí, que se tá escrito na Bíblia que não se deve cultuar imagem, que é pecado, tá? Vamos lá então, gente. Gente, em primeiro lugar, assim, se deve ou não, isso aí se a pessoa quiser ter uma imagem na casa dela de tal santo, orixá, ou do Buda, ou um deus hindu, ou deus grego, ou deus egípcio, ou sei lá o que ela quer ter, ou imagem de entidade tipo Exu e Pombagira, só que a imagem de Exu e Pombagira, gente, não se põe dentro de casa, é no pátio. Ou no caso, quem mora em apartamento, põe na sacada, se tiver uma sacada, ou na área de serviço, ok? Tá? Tem imagens que não se põem dentro de casa, tá bom, pessoal? Vamos lá, então. É o seguinte, gente, vai de cada um, na verdade. Ai, mas a Bíblia fala que é pecado. Tá ali na Bíblia, com certeza, eu já li isso, tá ali. Só que é o seguinte, ali o que diz na Bíblia, as histórias, tudo, aquela história do Jesus Cristo, que ele chegou lá numa feira lá, que estava vendendo um monte de imagens lá, eu acho que de deuses até, porque na época de Jesus Cristo, santo, pelo que eu saiba, santo, tá? Santo, imagem de santo, tá? Não existia no tempo dele. Tá, gente? Ai, desculpa ficar fungando, gente, que eu tô com... Me deu uma gripe, tá? Pessoal, esses dias aí, teve um dia que eu tive que ficar a tarde inteira de repouso pra me recuperar. Gente, e não é só comigo. Muita gente aí tá pegando uma gripe forte daquelas, tendo que cancelar os compromissos que tem, porque a gripe é forte mesmo, tá? É que aqui a temperatura é assim, de manhã é bem frio e depois começa a esquentar. Agora eu acho que tá 30 graus, 30 e poucos graus, e de manhã tava 10 graus. Haja saúde, né, pessoal? Daí, gente, eram deuses ali que eles vendiam, os deuses pagãos, tá? Naquela feira que Jesus Cristo foi ali, que ele derrubou tudo, ele ficou enfurecido, furioso com aquilo ali, ok? Deuses pagãos, tipo deuses egípcios, no caso, até de repente devia de ter deuses gregos ali, assim por diante, com certeza. Deuses pagãos, ok, pessoal? Que estavam ali. E Jesus Cristo, ele nunca gostou dessas imagens, desses deuses aí. Tem uma parte que ele é criança. Eu vi um filme uma vez do Jesus Cristo, desde de criança, a fase da infância dele, que ele viu umas imagens egípcias. Eu não sei se foi na casa dele ou na casa de outra pessoa. Eu acho que foi na casa de uma outra pessoa, tá? Lá. Que os pais deles, os pais de Jesus tiveram que fugir para ele poder nascer e ter segurança, principalmente, né, gente? E não. É. Daí, pessoal, é o seguinte. Ah, ele viu aqueles deuses egípcios. Se eu não me engano, foi o Anubis que ele viu ali.
Eu me lembro do Anubis que ele viu. Ok, pessoal? Teve mais alguns, mas o Anubis foi o que chamou mais atenção, tá, gente? E ele sentiu a energia daquela imagem e ele não gostou. O que ele fez? Ele quebrou, tá, pessoal? Quebrou mesmo, tá, gente? É. Desde criança ele já não gostava, porque eram deuses pagãos. Para ele aquilo ali não. É, pessoal. E o seguinte, gente, naquela época, tá? Esses deuses aí, quer queira ou não, tá, gente? Assim, eu não vou. Eu vou falar a história desses deuses aí que cultuavam muito naquela época. Hoje em dia eu tô voltando a cultuar, mas de uma maneira diferente, tá, pessoal? Tá? Esses deuses, eu não vou dizer que todos eles, ok, gente? Que todos eles, mas uma parte deles, no caso, tá? Como é que era cultuado? Sacrifício humano, tá? Quer queira ou não, tá? Eu não vou dar detalhes assim como é que era. Tem aí uns aí que canibalismo, assim era assim, tá? Não vou falar que todos os deuses, mas uma parte deles sim. Tanto faz egípcio, grego, tanto faz, gente. Tanto faz, tá? Eu sei que tem gente que tá assistindo esse vídeo aí que cultua, tá? Hoje em dia, isso aí vai... Ah, mas que é isso? Ó, pera aí, tá? Naquele tempo antes de Cristo, meu amor, era fazer sacrifício humano, tá? Naquele tempo, tá? Quer queira ou não, faziam, e bastante, tá? Nem vem. Aí, não vai falar do meu Deus que não. Não sabe, querido. Olha, se tu não sabe lá da história do paganismo, daqueles tempos lá, ó. Não sei então, tá? Não vou. Vem aí, que tu tá falando. Não tô falando besteira, tá? Eu conheci uma pessoa, ele até tem uma loja que vende artigos místicos de todos os tipos, tá? Um rapaz aí, ele tem um canal até. Ele me falou que ele tem um canal. E daí eu perguntei de uma deusa, tá? Se tinha, não tinha. Ele ia averiguar. Daí ele perguntou, tá? Daí eu disse, não, essa deusa eu quero pra botar dentro de casa. Era mentira minha, não queria pra isso. Eu queria pra fazer um vídeo e ter a imagem dessa deusa. Na verdade, ele... Aí tu vai botar dentro de casa? Eu... Sim. É uma deusa da fertilidade, gente. Eu vou dizer pra vocês, não é Afrodite, tá? Não é Afrodite. Eu não vou falar o nome dela pra não dar, tá? Aí polêmica. E ele disse, as pessoas que têm conhecimento não gostam de botar. Daí ele me disse por quê? Que tinha sacrifício, tá, gente? Não é Afrodite, tá, gente? Afrodite, que eu saiba, Afrodite não se fazia esse tipo de culto, assim, esse tipo de ritual, né? São rituais que eles faziam, tá? A Afrodite não se fazia esse tipo de ritual, pelo que eu saiba, tá? A Afrodite era diferente, era sexo, né? É bem diferente, né? Não é tão, né? É uma outra deusa aí, eu não vou falar o nome, tá, pessoal? Isso lá antes de Cristo, tá, pessoal? Antes de Cristo, tá? Isso são histórias lá antes de Cristo, lá o paganismo. O paganismo raiz, tá, pessoal? Raiz, tá, gente? Por que Jesus não gostava de imagens? Porque era tudo pagão. Pagão, tá, gente? Pagão. Tá? E ele sabia os rituais que faziam. Ele sentia a energia densa de alguns deuses ali. Ele sentia, daí ele via a imagem e sentia que a imagem, pessoal, quer queira ou não, ela representa,
aquele Deus, a divindade, santo, e assim vai indo por gente. Representa, com certeza, tá? Por isso que daí estava na Bíblia não cultuar imagens, seja do que for. Naquela época, tá? Tipo, imagem de santo não existia. Tá? Que eu saiba, santo nem existia naquela época. Tá? Que o santo, na verdade, o santo, né? Que eu saiba, né? O santo é do cristianismo, tá? E pelo que eu saiba, é o Constantino que veio com isso, tá? Depois, tá, gente? Tá bom? Daí, pessoal, é o seguinte. Óbvio que ele vai ser contra imagens, tá? Daí, tá, gente? Óbvio. Tá? É por isso, pessoal. Tá? Tem muita gente, já na Bíblia diz que cultuar imagens cultuar imagens é pecado, que não sei o que, sim. Então, tá? Aqui, palavra santo. O que? Não, santo. É. Não. É santo. Deus. Tá, vamos lá então, pessoal. Tá me distraindo. Por causa dos deuses pagãos. Ok, gente? É? Tá. Os deuses pagãos. Tá? Né? E como tinha esses rituais naquela época, hoje em dia já não tem mais, tá, gente? Assim, né? O paganismo, com o passar do tempo, mudou muito. Mudou mesmo. Tá? Ah, mas a gente volta e meia ouve umas histórias assim e tal. Tem. Aí, tem, mas daí, né, gente, eu, sinceramente, essas pessoas que fazem isso pra mim, sei lá, sabe, ó, sem comentários até, tá? Nem, ó, eu sei que. Mas assim, comparação antes de Cristo, gente, diminuiu muito isso, tá? Muito. E se é pego uma pessoa fazendo isso aí, tá? É, sacrifício humano, né? Mas antes de Cristo, gente, era normal isso aí, tá? Não tô dizendo que é normal, tô dizendo naquela época, tá, gente? Naquela época. Só que daí Jesus Cristo, ele veio, né? Tá, gente? Aí, tá? E aí tem aquela história, tá? Não pode cultuar, tá? Agora vamos voltar aqui à nossa época. Pode ou não pode cultuar a imagem? Olha, gente, daí os tempos mudam, tá, gente? Os tempos mudam. Vai de cada pessoa. Se a pessoa quer ter imagens ou não dentro da casa dela, tá? Vai de cada pessoa, tá, gente? Ah, mas a Bíblia diz que é pecado. Pelo amor de Deus, pessoal, olha aqui. É o seguinte, o planeta Terra, aqui no nosso planeta Terra, não é só o cristianismo que existe, gente. Tá? Não é só o cristianismo. Tem várias religiões, pessoal, tá? Várias religiões, tá? E uma boa parte tem imagens,
Quer queira ou não, tá? Gente. Ah, a Bíblia. Gente, vai lá na Índia, tá? Perguntar para aquele povo de lá, de repente se eles. Olha, eu acredito que a boa parte deles nem sabe quem é Jesus Cristo, né? Lá é mais o hinduísmo que domina, tá? E tem umas outras religiões deles lá que agora eu não me lembro de cabeça. Mas o hinduísmo lá, ó, toma conta mesmo, ok? E é assim, o hinduísmo lá, eles têm mais de não sei quantos deuses lá, de tudo que é tipo, ok, gente? E aí? Eles são pecadores por causa disso? Não é bem assim, né, pessoal? Eu já só acho estranho que tem muita coisa deles que hoje em dia eles não devem. Os costumes deles eu acho bem assim. O tempo passou, muita coisa se modernizou, mas eles têm os costumes que para hoje em dia não servem. Isso aí eu acho, tá? Mas fora isso, gente, e aí? Eles são pecadores, eles são lá das trevas? Não é bem assim, gente, tá? Não é bem assim. Vai lá na África, lá naquelas savanas lá, aquelas tribos lá que tem. Eles nem sabem. Um que o outro deve saber que às vezes vai um europeu lá, cristão, né? Lá, falar em Jesus, de certo. Sempre tem alguém, né? Mas olha, boa parte deles não sabe quem é Jesus Cristo, que não sabe quem é a Virgem Maria. E aí eles são pecadores? Não, gente. Lá na África, lá aquelas tribos. Não, eles não são pecadores. Pecador é as pessoas que foram lá na África, fizeram o que fizeram, tá? Na África. Que a África, antes de irem os europeus lá e outros povos lá explorar, pegar eles lá para escravizar e tudo, a África não era isso que é hoje em dia que se vê, tá? Daí eles são pecadores? Eles lá? Não. Pecador é aqueles que foram lá explorar, foram pegar as pessoas para vender no exterior, fora de lá. Esses são os maiores pecadores, tá, gente? E aí? Era um cristão, tá, pessoal? Parem para pensar. Tá? Era um cristão, garanto que era um cristão. E fizeram o que fizeram ali na África. Tá? Daí as tribos são pecadoras? Por quê? Porque não sabe que existe Virgem Maria, Jesus Cristo? Gente, peraí, vamos parar para pensar. Aquelas tribos lá, tem tribo lá que nem televisão tem, gente. Tá? Quer queira ou não. Pelo que eu vejo, pelo menos nos documentários que eles mostram. Não é que nem umas tribos indígenas aqui, eles podem estar morando no mato, mas tem televisão, tem celular, os índios aqui tem. Agora as tribos africanas, pelo que eu vejo, é o que eles mostram, né? Posso estar enganado. Eles não têm esses meios de comunicação que nós temos. E aí? Tá? Não dá para estar generalizando desse jeito. Tá? E a Bíblia não é o único livro que tem, gente. Além da Bíblia, pessoal, tem Alcorão, tem o Cabalá, que a gente tem costume de falar Cabala, é Cabalá, na verdade, tá, pessoal? Cabalá, Talmud, Zorra, e assim vai indo. Tem livros de outras religiões aí, gente, não é só a Bíblia, tá? Pessoal, não é só a Bíblia, tá? Tá, gente? Tá, pessoal? Assim, e tipo, tem história, né, que é contra sacrifício animal. Só que é o seguinte, gente, é a história do Moisés, que tiveram que sacrificar lá um animal para colocar em volta das portas para os espíritos malignos não entrar nas casas. E aí?
tá? O irmão dele, o Arão, né? Se eu não me engano é Arão. Arão era o quê? O Arão não era feiticeiro? Ah, pera aí, tá, pessoal? Tá? Eu era para falar só de imagem, mas eu acabei me aprofundando aqui nos assuntos, tá, gente? É assim, gente. A imagem vai de cada um, tá? Isso aí é conforme a sua religião, a sua cultura, tá, gente? Não vão ficar dizendo, ah, que a Bíblia diz. Gente, para pensar aquelas escrituras lá do tempo, tá? Jesus Cristo não gostava daquelas imagens, sabe por quê? Pagão, paganismo. E ele sabia que faziam, né, os rituais e ele não gostava disso. Ele achava que isso aí era. Tá, eu acho também, né? Sim, tá, gente? Tá? Naquela época, tá, pessoal? Hoje em dia o paganismo tá bem mudado. Tá? Tá bem mudado mesmo, tá? Sim, passado o tempo. Sim, de lá pra cá foi mudando. Agora se fazem certas coisas que não deve de fazer, só se é muito escondido mesmo. Tá? Porque, né? E é isso, gente, conforme a tua cultura, a tua religião, tá? Ver alguém dizer, ah, isso aí é pecado. Que pecado, tia? Rezar ali para uma santa que tem, um santo que tem, ou meditar lá para a imagem do Buda, é pecado? Sabe o que é pecado mesmo? Pegar a imagem do santo, da santa do Buda, ou de um deus hindu aí, do Ganesha, Shiva e assim por diante, e dar na cabeça da pessoa. Isso aí é pecado. Agredir uma pessoa com a imagem, tá? Isso é pecado, ficar agredindo as pessoas, tá? E tem muita gente que fica falando, ah, isso é pecado, e gosta de atirar pedra nos outros que não são da mesma religião, tá? Exatamente as pessoas que ficam falando na Bíblia, tá? Que lá, que tá na Bíblia. Tudo que tá na Bíblia é o correto. Então tu tá seguindo exatamente bem a Bíblia ali. Tipo, Moisés mandava tirar pedra lá nos adúlteros. Daí quem não é da tua turma, tu atira pedra. Ah, gente, não é bem assim não. Tá? Vamos se respeitar. Tá, gente? Tá? Agora, se tu segue mesmo Jesus Cristo, arrisca, tá? Jesus Cristo que eu saiba, pelo que eu saiba, ele não fazia isso. Tá? Ele, que eu sei da história dele, tá? Ele era uma pessoa tipo assim, tu não é na minha turma, tudo bem, tu fica na tua, eu fico na minha. Ele é, que eu entendo dele, ele era esse tipo, tá, pessoal? E até uma coisa é, Jesus Cristo também já teve os lados dele meio rebelde. Que eu saiba, quando ele era criança, ele jogou uma praga pro menino, né? Até aí pegou no guri. Tá? Ele teve também, mas ele foi se evoluindo. Ele foi se evoluindo, ele viajou muito, tá? Ele era uma pessoa viajada, tá? Por isso quando ele voltou lá, tá? No lugar dele lá, daí, né, ele voltou com a cabeça bem mudada, com outras filosofias bem diferentes. Ah, daí é óbvio que deu, não ia dar coisa boa. E ele sabia que ia ser crucificado, ele tinha noção do que ele estava fazendo, gente. Para bobo ele não servia, com certeza. Tá, pessoal? Tá? Assim, se deve de cultuar, imagens vai de cada um, gente. Eu tenho imagem de arcanjos, eu tenho de anjos, gente. Alguns santos que eu sou devota, alguns eu não tenho de todos, né? Pelo amor de Deus, eu não tenho espaço assim na minha casa, porque eu tenho um altar certo até para botar isso. Alguns santos que eu sou devota, eu tenho imagens, tá? Óbvio que eu consagro a imagem, gente. É bom consagrar ela,
ok? Consagrar ela, porque daí para representar aquele santo, aquele anjo, arcanjo, o deus ou deusa, ok? Que a imagem em si, ela é só uma imagem. Se tu não consagra, não benze, eu sei lá o que tu faz. No caso, se tu não consagrar a imagem, ela é só uma imagem, tá? É a imagem daquele santo, mas é uma imagem só, tá? Tem que consagrar tudo, a imagem, que daí vai representar aquele santo lá que tu é devoto, anjo, assim vai por diante, seja o que for. E pessoal, tem que consagrar, tá? E por que isso? Porque é o seguinte, tem pessoas, eu vou falar uma coisa para vocês, tem pessoas que têm, às vezes presenteiam as outras pessoas ou carregam santo, imagem de santo, que aquele santo ali, na verdade, representa o oposto, estão entendendo? Porque a pessoa energizou aquela imagem para representar o oposto. Mesmo tendo imagem de santo, pessoal, tá? Tipo, é só uma imagem, tá? A gente quer queira ou não. Aí eu até concordo, é só uma imagem, tá? Daí, para representar mesmo, tem que consagrar. Nome tal, te consagra, o nome fulano de tal. Se é santo, dá um banho de água benta nele, tá? Reza Pai Nosso e tudo. Faz uma consagração, gente. Okay? Quer passar um óleo ungido no santo para consagração, tá, pessoal? Para ele ter a energia que tu quer ali, que é daquele santo, ok? Senão é só uma imagem, né? Tá, pessoal? Apesar que é o seguinte, a pessoa de tanto orar aquela imagem, vendo a, a, a imagem do santo, acaba sendo ele mesmo. A fé, ela é muito forte, né, pessoal? Mas é bom consagrar, tá? Porque assim, a imagem em si, pode ser a imagem que for, a pessoa pega para consagrar o oposto e dá ainda de presente para os outros. Tá me entendendo? É, tá. Isso, deve ou não cultuar, mas eu já disse não sei quantas vezes nesse vídeo, vai de cada um, tá? De cada um isso aí, tá, gente? Tu, né, se tu é de uma religião que tu não cultua imagem, se tu não acha certo, tudo bem, é o direito que tu tem. Eu respeito quem não cultua imagem. Cada um tem a fé conforme o seu costume, em primeiro lugar, conforme a sua religião, o seu jeito de pensar, ok? Tipo assim, que eu vou falar para você, aqui para vocês. Se eu tenho fé nesse copo d'água aqui, tá? Esse copo aqui ele vai me proteger. Isso que não, tá? É isso, estão entendendo? A fé, tá, pessoal? É isso então, gente. Tá? Tá bom, pessoal? E eu já tenho um vídeo na minha cabeça aqui, fala tanto falar em santo, eu já tenho um vídeo legal aqui, tá? Veio agora. Na semana que vem eu vou mostrar esse vídeo, vai vir esse vídeo, tá, pessoal? Eu não vou falar o que que é. Semana que vem vai ter dois vídeos interessantes, né? Bem interessantes. Não que eu vou fazer só dois, mas vai ter, tá? É isso mesmo, tá, pessoal? É isso. Cada um sabe da sua fé. Quer cultuar a imagem que é da tua religião, cultua, tá? Tu não é pecador por causa disso, ok? O que vale é a índole da pessoa, tá? É a índole da pessoa, tá, gente? Ah, eu quero rezar para a Virgem Maria, não tenho imagem. Não tem problema. Não tem problema.
Eu, quando comecei a rezar pro Arcanjo Miguel, eu não tinha imagem dele. E eu não acendia vela, eu queimava incenso, gente. E queimo até hoje, tá? E rezava pra ele e dava certo. Tá? Até que chegou uma hora, tipo assim, que eu tava tão convicta que eu sou devota dele, comprei a imagem dele. Agora eu tenho todos os arcanjos. Ok, pessoal? Mas assim, tu compra a imagem daquele santo que tu é devoto mesmo também, tá, gente? Não vai comprar a imagem só por comprar. Se tu não é de estar orando para aquele santo, tá, pessoal? Tem que comprar só a imagem de santo que tu confia, tu acredita, de santo que tu já rezou para ele, já fez pedido para ele e ele te atendeu, tá? Se ele te atendeu nos teus pedidos, daí sim, daí tu compra a imagem, ok? Daí vale a pena comprar a imagem, consagrar e tudo para representar ele. Agora, tu rezou para o santo, que às vezes acontece rezar para um santo, sei lá, fazer pedido para um Deus, deusa lá, e não dá certo. Não tem por que comprar a imagem, tá? Isso aí às vezes acontece, de não ter uma conexão. É normal às vezes acontecer isso. Ok, pessoal? É normal. Tá? Não é com todos os santos que a pessoa vai ter conexão. Sempre vai ter um santo que ela vai ter mais conexão com o outro do que com o outro. Isso aí existe, tá, pessoal? Os santos que eu tenho são os santos que eu tenho conexão. Já me atenderam antes de eu ter a imagem. Depois, com o tempo que eu comprei a imagem deles. Mesma coisa aos arcanjos, tá? Primeiro eu comecei a ter fé para depois comprar uma imagem, ok? Tá? E outra imagem, tá? Tu tem que ter um altar próprio, tá? Se tu, tipo, tem mais de uma imagem, tenha um altar próprio, deixar ali naquele lugar. Porque se tu vai deixar em cada parte da casa, né? Gente, é assim, para que um altar? O altar é um local ali de concentração para te vir ali fazer as tuas orações, tudo que tu tiver que fazer, teus pedidos, agradecimentos, assim vai por diante. Tá, gente? É isso, tá? Tem que ter a primeira conexão e depois comprar a imagem. Te atendeu? Tu acha que vale a pena comprar a imagem? Compra. Se não, tu não viu resultado nenhum, não, daí é porque tá me entendendo? É isso, tá, pessoal? Isso aí. Mesma coisa entidade. A entidade lá, tu pede tal coisa, ela não tá te atendendo, não vai comprar a imagem dela. Agora, se ela tá te atendendo, tu fez mais de um pedido, ela te atendeu, daí sim, tu compra. Tá? A não ser que tu já tenha uma certa afinidade com ela. Às vezes, tem uma familiar minha que ela tem uma afinidade muito grande com uma entidade que é a entidade dela. Então já foi comprada. E pelo jeito essa entidade meio que protege ela, tá? Assim, tem que ter uma conexão, senão não vale a pena ter imagem, tá? É isso, tá? Pecado não é, tá, pessoal? Não é. Cada um com a sua religião, sua filosofia, assim vai por diante, tá, pessoal? É pecado ter imagem em casa. É pecado rezar por uma imagem. Ah, tá na Bíblia. Gente, as imagens que tá escrito na Bíblia são imagens de deuses pagãos. Tá, pessoal? Então é isso, gente, tá? Tudo de bom para vocês. Um beijo enorme. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau.